consigo. Mas as prudentes levaram azeite em suas vasilhas com as suas lâmpadas. Verso 5. E tardando o esposo, tosquenejaram todas e adormeceram. Vamos ler o 6. Mas à meia-noite ouviu-se um clamor. Aí vem o esposo. Aleluia, graças a Deus. Tome o teu assento glorificando a Jesus nessa noite. Louvado seja o Senhor. Irmãos, eu estava orando a Deus, pedindo ao Senhor que me desse algo para ministrar aqui nessa noite, tendo em vista a responsabilidade de transmitir uma palavra do coração de Deus para o coração da sua igreja. E quando eu orava, o Senhor ministrava algo no meu coração dentro desse texto, que eu quero aqui em rápidas palavras transmitir aos irmãos. O texto que lemos é conhecido demais dos leitores da Bíblia, conhecedores de até mesmo aqueles que nem frequentam, nem servem ao Senhor, conhecem esse texto, pois é muito conhecido. Todo mundo prega, lê, estuda e é bom. Mas quando eu orava, o Senhor mostrava 3 pontos dentro desse texto que eu quero abordar aqui com os irmãos. O texto que a gente leu nessa noite remete a um discurso escatológico de Jesus, também chamado do sermão profético. Esse discurso escatológico de Jesus começa a partir do versículo 3 do capítulo 24 de Mateus, quando Jesus está conversando com os seus discípulos. Jesus está dialogando com os discípulos e eles vão dizer: e estando assentado no Monte das Oliveiras, chegaram-se a ele os seus discípulos em particular, dizendo: dize-nos quando serão estas coisas, e que sinal haverá da tua vida e do fim do mundo? Os discípulos de Jesus começam a dialogar com o Senhor. Jesus encontra-se exatamente em Jerusalém, mais precisamente no Monte das Oliveiras. Jesus está naquele propósito. Quando Mateus vai escrever no capítulo 9, dizendo que Jesus partiu da Galileia em direção a Jerusalém, dentro de um propósito. Eu sempre digo que Jesus esteve na terra com um só propósito, com um só objetivo, que foi morrer na cruz do Calvário por remissão dos nossos pecados. Aleluia. Jesus, em direção a Jerusalém, diante do seu propósito, ele chega na cidade, começa a pregar o seu evangelho, começa a pregar uma mensagem que os saduceus, os fariseus não estavam acostumados a ouvir, que era uma mensagem de arrependimento, uma mensagem de transformação de vida, uma mensagem de transformação de caráter, uma mensagem que remetia o reino dos céus, pois todas as vezes que Jesus estava se referindo ao arrebatamento da igreja, ele se referia ao reino dos céus. Louvado seja o nome do Senhor. E diante desta narrativa bíblica, no sermão profético, aleluia, no Monte das Oliveiras, Jesus olha para os seus discípulos e, confirmando
narrativa, ele diz: então o reino dos céus será semelhante a 10 virgens que, tomando as suas lâmpadas, saíram ao encontro do esposo. Jesus começa a contar essa parábola aos seus discípulos. Como eu disse no início, é uma resposta para a conversa, para o diálogo com os seus discípulos. E sempre quando Jesus queria ensinar algo, Jesus se referia, pregava e ensinava através de parábolas para simplificar a sua mensagem, trazendo a ideia de que a mensagem do Evangelho é simples, não precisa enfeitar nada, não precisa enfeitar. O Evangelho é simples, a palavra do Senhor, ela é simples na sua essência, e é isso, é essa mensagem que Jesus Cristo transmitia para os seus ouvintes. Jesus, querendo simplificar sobre a sua segunda volta, ou sobre o arrebatamento da igreja, um tempo no fim. Por isso que eu disse, uma mensagem, uma conversa, um diálogo escatológico do Senhor Jesus Cristo, se referindo ao tempo do fim, aleluia, sobre o arrebatamento da igreja, sobre o reino do céu. Jesus Cristo vai trazer essa parábola, essa narrativa, essa comparação de um casamento judaico com o arrebatamento da igreja, o casamento judaico com o reino dos céus. Louvado seja Deus. O casamento judaico, na cultura judaica, o noivo demorava a chegar, a noiva precisava estar adornada, pronta, para que quando o noivo chegasse, ela estivesse pronta para as bodas. E tem muito contexto em torno do casamento, da cultura judaica, que Jesus Cristo estava se referindo. Ele se refere a esse casamento, se refere a essas bodas, a 10 virgens. Jesus vai classificá-las como 5 loucas e 5 prudentes. 5 viviam de um jeito e 5 pensavam de outra forma, de um jeito diferente, um modo diferente de agir e de pensar. Dentro desta narrativa, quando eu li o texto, como eu já disse, muito conhecido, o Senhor Jesus Cristo ministrava algo no meu coração, que, simplificando, eu quero traduzir aqui para os irmãos nessa mensagem em 3 pontos, separar em 3 pontos para abordarmos. O primeiro ponto, ou seja, a primeira verdade que precisamos ter na nossa caminhada com Deus é termos azeite nas nossas vasilhas. Que é isso? A gente já leu o texto. Elas saíram para o casamento, saíram para as bodas. As 10 saíram com as suas lâmpadas. E o texto diz: 5 levaram azeite e as outras 5 não levaram azeite de sobra. Lembrando que quando o noivo chegasse, as lâmpadas precisavam estar acesas. E como as lamparinas precisavam estar acesas, sendo abastecida de azeite. Os mais antigos vão saber, eu não cheguei a conhecer uma lamparina. Mas olhando um pouquinho, estudando um pouquinho, eu pude perceber que quanto mais azeite colocava, mais tempo ficava aceso o fogo. Quanto mais azeite colocava, mais forte aquele fogo ficava. Quanto mais azeite tinha, mais tempo o fogo ficava, Everson, aceso.
nossa caminhada com Deus, na nossa caminhada de fé, precisamos ter azeite de sombra. A nossa lamparina, a nossa lamparina precisa estar acesa. Aleluia. Não adianta queimar só no culto, não adianta queimar só no final de semana. A nossa lamparina precisa estar acesa segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo. O Senhor não quer um momento com você, Ele quer relacionamento contigo. E relacionamento não é conversa uma vez por mês, uma vez a cada 3 meses, não. Relacionamento é um diálogo, é uma conversa todos os dias. Aleluia, louvado seja Deus. Tem azeite de sombra na tua lamparina, na tua caminhada com Deus. Aleluia, aleluia. Glória a Jesus. Tem azeite de sombra na tua lamparina. Aleluia, eu torno a dizer isso aqui nessa noite. O Senhor não quer somente 5 minutos contigo. O Senhor não quer somente um momento contigo, mas Ele quer relacionamento. Aleluia. Glória. Já podemos sentir, Pai. A lâmpada precisava estar acesa. Era uma cultura judaica, mas o Senhor estava simplificando. Olha, cuidado, o noivo pode chegar, a lamparina da noiva pode estar apagada e talvez ela não vai conseguir entrar para as bodas. Se a lâmpada estiver apagada, ela não vai conseguir entrar para dentro das bodas. É por isso que Jesus falava por parábolas, que Ele fazia uma simplificação, uma exemplificação. As noivas simbolizam eu e você. O noivo é o nosso Jesus e as bodas é o reino do céu. Agora traduza isso aqui. Se você não tiver azeite, você não entra no reino do céu. Eu vou traduzir. Se você não estiver vida com Deus, comunhão com Deus, a vida com o Senhor no altar, a trombeta vai soar e nós não vamos conseguir entrar. Mas agora, se a trombeta soar, Jesus vem aí, e você tiver azeite na tua vasilha, se você tiver azeite na tua lamparina, Jesus vai te chamar pelo teu nome. Vinde bendito do meu Pai, eu te conheço, eu conheço as suas obras. Se você crê, levante a sua mão e exalte o nome do Senhor. A presença do Senhor está nesse lugar. O Espírito Santo fala ao seu coração nessa noite. É tempo de reserva, é tempo de azeite. Não deixe a chama se apagar, não deixe a chama apagar do teu pavio, mas seja um pavio que fume. Aleluia. Bendito seja o Senhor. Aleluia, aleluia. No versículo 5, elas já estão prontas para a festa, prontas para as bodas. Porém, o tempo passa, as horas, minutos passam, e o texto vai dizer: tardando o noivo. Tosquenejaram todas e adormeceram. Observe que não foi só as 5 loucas ou as 5 prudentes que adormeceram ou que tosquenejaram, mas o texto diz: e tardando o esposo, todos ou todas adormeceram. O tempo passou, o noivo começou a demorar. E quando nós olhamos
vamos para as mensagens de Jesus. Jesus, pastor de Manuca, deixou uma data. Jesus Cristo, ele fez uma promessa para nós. João capítulo 14, Jesus vai dizer: filhinhos, não turbe o vosso coração, credes em Deus, também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas, e se não fosse assim, eu teria dito que fui preparar lugar. E se eu fui preparar lugar, eu virei outra vez, para que onde eu estiver, estejais vós também. Essa é a promessa da igreja. Jesus Cristo foi, mas vai voltar. É a promessa da igreja. O arrebatamento da igreja é real, é uma promessa que vai acontecer. Porém, Jesus nunca disse tal dia, tal ano, eu voltarei. Ele somente deixava a narrativa. Por exemplo, capítulo 24 e 42 de Mateus, ele vai dizer: vigiai, pois porque não sabeis a que hora há de vir o vosso Senhor. Quando ele termina essa parábola para os seus discípulos, no versículo 13 do capítulo 25 de Mateus, também ele vai dizer: vigiai, pois porque não sabeis o dia e nem a hora em que o Filho do Homem há de vir. Observe que Jesus nunca deixou uma data explícita para o dia que o Filho do Homem irá vir. Ele só disse: vigiai, porque ele vai voltar. Vigiai, porque não sabeis o dia e nem a hora. Ou seja, você não sabe o dia e nem a hora, mas você sabe que ele vai voltar. Ou seja, enquanto o noivo não chega, não caia num sono profundo, espiritualmente falando. Enquanto o noivo não chega, o noivo pode tardar no nosso tempo, mas não tosquenerge. Não deixe que esse sono espiritual atinja a tua alma. Esteja vigilante como a serpente, esteja com as suas lamparinas acesas, para que quando o noivo chegar, não te pegue de surpresa ou despreparar. Jesus Cristo vai voltar. O noivo está chegando aí. Aleluia. Nós querendo ou não, você querendo ou não, o noivo está chegando aí. Aleluia. Satanás queira ou não queira, mas o noivo está vindo aí. Imprensa queira ou não queira, mas o noivo está vindo aí. O inferno queira ou não queira, mas o noivo está vindo aí. E eu repito, você queira ou não queira, o noivo está vindo aí. A questão dessa noite é: você está ou não está preparado? Você tem ou não tem azeite na tua vasilha? Essa é a questão dessa noite. Oxalá que a tua vasilha esteja até o tutano de azeite, mas quem sabe só tem um pouquinho, só tem um farelinho, só tem um rasgo. Mas nessa noite o Espírito Santo fala ao seu coração: tem uma torneira aberta para ti nessa noite. Aleluia, tem uma torneira aberta para ti nessa noite. Eu vou simplificar para você entender. A graça dele te abraça nessa noite. A graça e o sangue dele te cobre nessa noite. Aleluia. A graça dele inunda o seu coração nessa noite. Glória a Deus. Aleluia. Oh, glória. Quando dormimos, quando tosquecamos, nós ficamos vulneráveis a vários ataques de Satanás. E eu não falo um sono físico que você deita para dormir e descansar, não. Eu falo um sono, uma canseira espiritual, onde você é convidado a vir para um
chama para um particular e você diz, mas hoje não, Senhor. Onde Jesus te chama, venha, e você diz, será, Jesus? Eu tenho coisa mais importante a fazer. É esse sono espiritual que o Senhor fala ao seu coração. Mas nessa noite é o som ao bravo, ao arauto clamando nessa noite, dizendo: acorde neste sono espiritual. Acorde enquanto há tempo, enquanto há dia, agora enquanto a noite não chega, tem tempo para remissão de pecado. Enquanto a noite não chega, você ainda tem um advogado, como Tiago escreveu, mas daqui a pouco, não vai dar mais tempo, mas ainda você tem um advogado que perdoa, que advoga a sua causa. Aleluia! Bendito é o nome de Jesus. Glória a Deus. Esta é a segunda verdade. Não caia em um sono espiritual, mas esteja preparado para a vinda de Jesus. Esteja preparada. Esteja preparado. Eu não prego só para você, não, mas essa palavra me constrangiu durante o dia de ontem. Nessa tarde o Senhor trabalhava comigo, me constrangia dentro desse texto. E primeiro precisa acordar aqui para depois eu transmitir para você. Meu Senhor, aleluia. É a terceira verdade que eu extraio desse texto. É no verso 6. Observe que até aqui nós falamos que elas saíram para as bodas, saíram para o casamento. Precisavam estar preparadas e com azeite reserva nas suas vasilhas. Caíram no sono, estavam dormindo. E quando elas estão na condição de sono, no verso 6 o texto diz: mas à meia-noite ouviu-se um clamor. O que aconteceu? Elas ouviram um clamor. Aí veio o esposo, sai-lhes ao encontro. Quando nós olhamos essa narrativa de ouviram, o verbo ouvir, nós entendemos no verso 7 que todas elas se acordaram e se levantaram. É o texto que está dizendo: então todas aquelas virgens se levantaram e prepararam as suas lâmpadas. Elas só levantaram, só prepararam, por quê? Porque ouviram um clamor. E se elas ouviram um clamor, tinha alguém que estava clamando. Ou seja, elas só conseguiram ouvir porque se acordaram com o clamor. E se tinha um clamor, alguém clamava. Ou seja, nós precisamos dar crédito à mensagem do Evangelho. Nós precisamos ouvir o clamor que está sendo clamado nas nossas igrejas. Ou seja, nós precisamos não ser somente leitores, mas ser praticantes da palavra do Senhor. Aleluia! Nós precisamos amar a palavra do Senhor. Nós precisamos amar esse clamor que os nossos pastores clamam. Nós precisamos amar aquele clamor que os nossos professores da EBD clamam, que é o Evangelho, que é a mensagem da cruz, que é a mensagem do arrependimento, que é a mensagem do arrebatamento da igreja. Esteja com os teus ouvidos, aleluia, afinados para ouvir esse clamor que à meia-noite está chegando. Esteja com os teus ouvidos afinados para ouvir. Aí vem a luz.
Dê créditos para a pregação do Evangelho. Dê créditos para a pregação da palavra do Senhor. Ame esse clamor. Tinha alguém que clamava. Se não tivesse ninguém clamando, elas não iriam conseguir ouvir o clamor dele. Só ouviram porque tinha alguém que clamava. Aleluia, aleluia. Tem muita gente aí fora escutando, esperando o teu clamor. Tem muita gente lá no teu trabalho esperando você falar de Jesus para ela. Tem muita gente, aleluia, que tem convívio com você, que está esperando um abraço, está esperando você chegar assim e falar: Jesus te ama, Jesus te ama, Jesus tem um projeto contigo. Tem muita gente esperando você clamar, você pregar o Evangelho para ela. Prega o Evangelho, fale de Jesus enquanto há tempo. Fale de Jesus, pregue sobre o arrebatamento da igreja, porque vai chegar um dia, e não sou eu que estou falando, mas é o Espírito Santo que fala conosco. Vai chegar um dia que você vai tentar pregar e não vai conseguir. Vai chegar um dia que você vai tentar se arrepender dos seus pecados e não vai conseguir. Vai chegar um dia que você vai até tentar clamar, mas você não vai conseguir. Mas pregue enquanto há dia, fale enquanto é dia, clame enquanto é dia, porque a noite está chegando, onde nada você vai poder fazer. Espírito Santo. Oh, eu sinto a presença dele aqui nessa noite. O Espírito Santo te trouxe aqui para um particular, que não só você, mas conosco nessa noite. Era necessário você estar aqui. Até era para você estar em outro lugar, mas o Senhor te trouxe aqui nessa noite porque Ele precisava falar ao seu coração. É tempo de pensar no arrebatamento da igreja. É tempo de pensar na tua alma. É tempo de pensar na sua salvação. A tua alma tem valor. O apóstolo Pedro vai escrever e vai dizer que o Senhor não nos comprou com ouro e não com prata, mas foi com o seu sangue que verteu na cruz do Calvário. E a cada gota de sangue que vertia naquele madeiro era sinal de salvação e de redenção para a nossa alma. Era sinal de salvação para a tua alma. É por isso que Ele fala ao seu coração: eu não te perco para o inferno, eu não te perco para o adversário. Aleluia. Você tenta, e cada vez que você tenta, existe um inimigo ao teu redor. Mas nessa noite o Senhor está dizendo: mergulha, pensa na tua salvação, pensa no teu futuro, pensa que eu derramei o meu sangue na cruz do Calvário por ti. Aleluia. É tempo de pensar no arrebatamento da igreja. Não é tempo de nós cochilarmos espiritualmente. Não é tempo de tosquenejarmos espiritualmente. Não é tempo de vasilhas sem azeite. Não é tempo de andarmos dispersos, mas é tempo de andarmos vigilantes como a serpente. É tempo de nós andarmos cheios da graça, do poder, da autoridade de Deus. Quando eu e você estamos cheios de poder, quando eu e você estamos cheios da autoridade do Senhor, quando nós estamos cobertos com uma promessa,
Satanás se levanta ao nosso derredor, mas ele não consegue nos parar, porque quem nos mantém de pé é a presença do Senhor, é a promessa sobre a sua vida. Permita-me contar algo aqui para você, para edificar a sua fé. 5 minutos eu oro com você nessa noite. Certo dia eu tinha mais ou menos uns 16, 15 ou 16 anos, aonde a gente congregava no interior de Santa Catarina, na Assembleia de Deus, o templo central, o templo sério, estava passando por uma reforma. Logo, um obreiro se levantou e disse: ô pastor presidente, eu tenho um salão ali, eu vou tirar as minhas coisas, vou limpar, e você dê a igreja para que faça uns cultos ali, até que o templo fosse terminado, a construção, a reconstrução, melhor dizendo. Mudamos a igreja para aquele salão. Na frente do salão tinha um posto de gasolina, e eu cheguei na secretaria da igreja, naquele salão. Não lembro o que eu estava fazendo, estava conversando ali com o secretário. O meu pastor estava ali também, a gente estava conversando. Era perto do meio-dia, eu saí da secretaria. Quando eu saí da secretaria, tinha um conhecido meu, alguém que congregava ali comigo. Ele estava na frente da igreja, no posto de gasolina que tinha na frente da igreja, abastecendo um carro. Quando eu saí da igreja, estava em direção à minha casa. Ele me chama aí, deu uma buzinada para mim, me chamou aí cá. Eu atravessei a rua, pensei que ele ia me oferecer uma carona. Ele disse: entra aqui que eu tenho algo de Deus para falar para você. Eu falei: se é de Deus, vai falando. Sentei no carro dele e disse: olha para cá. Antes de eu falar o que Deus me mandou, eu quero te deixar um conselho. Eu falei: então me aconselhe. Fazia mais ou menos um ano para um ano e meio que eu namorava com ele, minha esposa, a Gabi. Ele disse assim: o caída do homem e o levantar de Deus. Ele falou assim para mim. Eu falei: o que o senhor quer dizer com isso, meu irmão? Ele disse: Deus mostrou você embaraçado em pecado de adultério. Eu te aconselho a aproveitar que nós estamos na frente da igreja. O nosso pastor está ali. Você vai lá e confessa o seu pecado. Eu estava iniciando o meu ministério, dando os primeiros passos, aquela chama queimando, oração na mata todas as noites, teologia, EBD, oração, trabalho, estava em estudo, escola, eu estava nesse pique, animado. E eu disse: não, na verdade eu não disse nada a ele, não tive força, reação alguma. Eu somente baixei minha cabeça e fui para casa, pensando: Deus, orando, mergulhando na tua palavra, que pecado que eu tenho, Senhor. Fui triste para casa. Passou alguns dias, eu estava pregando, e de repente no final do culto, preguei, foi uma bênção. Passou mais ou menos uns 5 dias. No final do culto, o pastor foi dar a bênção apostólica em uma congregação mais ou menos uns 30 quilômetros longe da minha casa. Quando o pastor foi dar a bênção apostólica, eu estava sentado assim lá atrás no culto dele, falou: não, Igor, espera um minutinho que eu tenho que conversar contigo. Eu disse: amém, pastor, tranquilo. Ele encerrou o culto, os irmãos foram embora. Ele me puxou no canto da igreja e disse assim: olha para mim, as minhas cães, os meus cabelos estão brancos. Eu tenho pelo menos o triplo da tua idade. Eu tenho mais experiência do que você, eu vou te aconselhar. Freie, porque você pensa que é Deus que está te usando, mas você está tão embaraçado que o diabo já tomou conta da tua mente, e quando você prega, você pensa que é Deus que te usa, mas não é. É o diabo. Sem experiência nenhuma, situações eram diferentes. Não, Deus
Eu baixei minha cabeça. Também não falei nada. Eu fui para casa, estava de carona. 30 quilômetros se transformaram em 100 quando eu chegava lá na minha casa. Eu só queria chegar na minha casa, chorar, abandonar tudo. E naqueles 30 quilômetros eu disse: Deus, que pecado que eu tenho. Se eu estou me esforçando tanto e estou em pecado, por que eu estou me esforçando a partir de hoje? Eu não prego mais, eu não faço mais nada. Porque se eu estou me esforçando não está adiantando, se eu estou orando não está adiantando, se eu estou usando a receita que a minha família, que a minha avó, que os meus tios me ensinaram, que o meu pastor me ensina, não está adiantando, o que eu estou fazendo? Cheguei em casa, eu disse: não prego mais, eu não quero mais, deixei minha Bíblia de lado, serve no sábado à noite. Falei: eu não, a partir daquela vez, nessa época eu não perdi a EBD. E eu disse amanhã: eu não vou na escola dominical. E eu tenho uma luta para acordar cedo. E às vezes eu sempre perdi a hora. Naquele domingo, 6:30 da noite, perdi. Eu disse: Jesus é para mim, 6:30 da manhã eu já estou acordado nessa hora. E agora? O tempo foi passando, foi chegando 8 horas, 8h15, 8h20, 8h30, 20 para 9. E a EBD, eu morava no apartamento, a EBD era embaixo, a sala estava alugada. E eu disse: eu vou. A gente fazia EBD com os jovens, depois a gente saía da sala, que era no outro lado da rua, que era o salão que o obreiro tinha emprestado à igreja. A gente ia lá para apresentar o que tinha aprendido. A gente participou daquela aula, a gente foi para apresentar, apresentamos. No final, tinha um obreiro, um missionário, que ele nunca participava da EBD, porque ele era dirigente de uma congregação de outro lugar. Era do mesmo campo, mas era uns 20 quilômetros de distância. Como se fosse daqui a Sarandi, mais ou menos, mas no mesmo campo. Ele estava lá. Eu olhei para ele e disse: ó, fulano de tal está aí, pastor Ronaldo, grande amigo meu. Pastor, ele encerrou a EBD. E eu fui saindo. Ele veio em direção a mim. Ele é muito extrovertido, muito alegre. Não, senhor pastor. Chegou a me dar um abraço: Pai do Senhor, comigo. Eu disse: Pai do Senhor, pastor, tudo bem, tudo bem. Eu queria fazer um convite muito especial para você. Eu sei que está em cima da hora, mas o meu pregador queria pregar na minha congregação hoje no culto de jovens, cancelou, que deu um contratempo lá, aconteceu algo lá, ele não vai conseguir. Eu queria convidar o senhor para esse sonho de pregar também. E agora eu tinha dito para Jesus que eu nunca mais pregava. Naquela hora tremeu as minhas pernas, comecei a suar frio. Eu não tive outra resposta senão: tá bom, meu irmão, eu vou. Isso era no domingo de manhã. Passou a tarde, eu com a Bíblia aberta de um lado para o outro, escolhava de um lado para o outro, não achava mensagem para pregar. Eu disse: o que eu vou pregar, o que eu vou fazer? E aquelas duas coisas, e aquilo martelando na minha cabeça. Eu fui para o culto. Quando eu cheguei no culto, o Senhor fez algo extraordinário, nos salvou, batizou com o Espírito Santo, coisa tremenda, experiência que eu levo para a minha vida. Quando o culto foi acabar, ele se virou para trás e disse: assim diz o Senhor. O pastor da igreja disse, eu estava atrás, ele disse: assim diz o Senhor, Satanás te visitou essa semana por 2 vezes, tentando acabar com a sua vida, tentando acabar com a sua chamada, tentando acabar com o seu ministério, tentando acabar com as promessas que eu te fiz. Mas assim diz o Senhor: eu sou contigo. Satanás tenta, mas não te derruba. Satanás tenta, mas não te para. E para a glória de Jesus, eu estou de pé na presença do Senhor. Satanás tenta te derrubar, mas ele não vai conseguir, porque a graça te alcança, o poder de Deus te alcança, o poder transformador te alcança. Você está debaixo de uma promessa. Satanás vai tentar, mas não vai conseguir te parar. E a palavra para ti é: resista ao diabo e ele fugirá de nós. Resista às tentações e ela não fugir da sua vida. Se coloque de pé. Eu quero orar por você nessa noite. Alai de ouro, bacana.
Satanás não vai tirar a tua salvação. Satanás não vai tirar o que o Senhor te deu de graça. Essa noite é noite de conserto. O Senhor te trouxe aqui para Ele falar ao seu coração: eu te amo e não te perco para o inferno. Eu te amo e não te perco para Satanás. Eu te amo. Tenho coisa assim a fazer na sua vida. A promessa ainda está de pé. Eu te chamei, te escolhi, te nomeei e te digo: te chamei, porque tu és meu, tu és escolhido meu, tu és meu, tu és meu, tu és meu. E eu não me canso de dizer, meu filho, que tu és meu, tu és meu, tu és meu, tu és meu. Se apaixone hoje pela minha palavra, se apaixone hoje pelo arrebatamento da minha igreja, se apaixone hoje. Não deixe a chama da tua lamparina se apagar, mas tem azeite na tua botija, tem azeite na tua vasilha, tem azeite, porque a meia-noite está aí, a meia-noite está chegando aí, a meia-noite está chegando aí, e o clamor vai ser esse: o noivo chegou, o noivo chegou, o noivo chegou, e agora você entra ou não? Você entra ou não? A questão é essa. O noivo te chama nessa noite. O noivo te chama nessa noite. Bendito é o nome de Há uma glória que paira sobre esse lugar. A presença do Espírito Santo está manifestada nesse lugar. Não endureça o seu coração. Ouça o clamor que está sendo pregado nessa noite. Ouça o que o Espírito Santo diz ao seu coração nessa noite: eu não te perco, eu não te perco. Isaías 49:15, o texto vai dizer: pode uma mãe esquecer de um filho que amamentara por 9 meses, carregou no seu ventre por 9 meses, mas ainda que essa se esqueça, eu todavia, eu, Senhor, não me esquecerei de ti, de ti, de ti. Satanás pode se levantar, a tua família pode te desprezar, os teus amigos podem sair da sua vida, mas eu, o Senhor, continuo, eu, o Senhor, continuo, e eu, o Senhor, continuo. Não quero continuar só hoje, quero um relacionamento contigo, quero te levar para as mansões celestiais, no arrebatamento da minha igreja. Por isso eu te digo: esteja preparado, levante as tuas mãos. Só quem vai morar com Ele, só quem está preparado, só quem quer azeite nessa noite. Se a tua botija está fraca, está sem azeite. Se a tua vasilha está sem azeite, essa noite é a noite de você encher de azeite a tua vasilha, porque o noivo está chegando. Feche os teus olhos nesse momento, eu quero orar por você. Pai, em nome de Jesus Cristo, teu Filho amado, Senhor. Espírito Santo, eu preguei a sua palavra conforme o teu Espírito ministrava no meu coração desde ontem, Senhor. Espírito Santo, aqui está a tua igreja, a tua noiva, o teu filho, a tua filha, Senhor. Espírito Santo do Senhor, não deixa perdermos a nossa salvação que custou o sangue do Senhor Jesus na cruz do Calvário, Senhor. Pai, não importa se eu tenho 5, se eu tenho 10, se eu tenho 15, se eu tenho 20 anos de fé, Senhor, a mensagem é a mesma, a porta ainda é estreita, Senhor, e eu preciso entrar por ela, meu Pai. Me ajuda, Senhor. Não é a tua palavra que precisa se adaptar a mim, mas é eu que preciso me adaptar à tua palavra, Senhor. Então me ajuda, Senhor, a se ajustar na porta que é estreita e entrar, Senhor, por ela. Entrar por ela, Pai. A porta da perdição é larga e a tua palavra diz que muitos entram por ela, mas nesta noite há um povo, Senhor, que entra pela porta estreita, que ama a tua palavra, que está vigilante, Senhor, enquanto o noivo não chega. Espírito Santo de Deus, reveste essa igreja com graça, com poder, salva almas neste bairro, Senhor. Espírito Santo, eu profetizo, Senhor, que esse tempo vai
pequeno, Senhor, para comportar tanta alma que vai se render aos teus pés nesse lugar. Em nome de Jesus Cristo, Senhor, sustenta a tua obra. Alabacando, remanai, alabaia, cando, reminai, sé. Lavacando que minara suya, levacando que de passo, levaia de cada sui, levaia de cando que minácia. Eu sou Deus, a minha obra, meu filho, não se preocupa, não se preocupa. Mantimentos eu trago para esse lugar, não se preocupa. Eu levantarei sim. Lavacando que minaya sé. Quem não quiser, eu deixarei no banco e levantarei obreiros fiéis para te ajudar. Levantarei o ministério fiel para te ajudar. Levantarei uma geração para pregar a minha palavra nesse lugar. E o propósito do teu coração, eu confirmo hoje. Lavacando que minaya sé. Lavastoi, alarme de campo e de ovacei. Eu confirmo hoje. Tem surpresa chegando para ti. Tem surpresa chegando para ti. Eu sim sou Deus da minha obra e amo quem cuido dela. Tem surpresa chegando para ti. Confirmo hoje o propósito do seu coração. Assim diz o Senhor. Assim diz o Senhor. Pai, abençoa a tua igreja em nome de Jesus. Maravilhoso. Glória a Deus. Em nome de Jesus. Glória a Deus, bendito seja o nome do Senhor. Você está alegre com a palavra do Senhor? Nós queremos agradecer ao nosso presbítero Moinho por esta palavra. Deu glória a Deus bem alto. Glória a